Primeiro, né? Um pouquinho antes de iniciar a gravação, o senhor não colocou tarefa, né? Será que não? Eu tava olhando agora, me parece que tem uma lá. Então, aqui tem uma. Semana passada, professor, o senhor falou que ia colocar, aí eu Não pus. Então, vocês ganharam uma tarefa a menos, então. Vai vir hoje. Quem fez, parabéns. Se alguém quiser entregar, pode entregar junto com a próxima. Aí eu vejo quem entregou um extra plus adicional a mais. Ou eu crio as duas amanhã de manhã. Hoje à noite eu não vou ter gás para criar, não. Meu gás está chegando no fim hoje. Acho que de todo mundo, né? A gente está vivendo esse momento complicado, né? Bom, mas vamos retomar de onde a gente parou na aula passada. A gente parou nesse ponto aqui. A gente estava falando de coordenada incremental e coordenada. A gente já tinha falado de coordenada absoluta, estava falando agora de coordenada incremental. Agora, a gente vai começar a falar, na aula de hoje, especificamente. Deixa eu dar uma olhada como está organizada essa lousa aqui, para eu salvar num lugar que faça sentido. Professor, você está mostrando a tela? Não estou compartilhando a tela, né? Vocês têm razão. Obrigado por avisar. Então, vou retomar de onde a gente parou na aula passada, mais ou menos, mas não vou retomar exatamente aquilo, depois a gente volta, mas agora eu vou começar a falar para vocês do programação ISO, que é a programação que se faz de CNC. Então, o CNC é programado numa linguagem de programação que chama ISO ou G. Sempre que a gente faz um programa, existe uma coisa que se chama linguagem de programa. Então, essa linguagem é ISO ou G. Ou seja, todo CNC conversa em linguagem ISO ou linguagem G. Além disso, os CNCs têm algumas coisas que são extra-linguagem. Pode ser subrotina também escrita em ISO, ou pode ser subrotina criada pelos fabricantes do CNC. Subrotina o que é? Um programa que executa uma coisa específica. Vamos dizer, alguém pode criar uma subrotina, por exemplo, para fazer faceamento e limpeza do diâmetro externo da peça. Então, você diz qual que é o comprimento da peça, onde que está o ponto zero e o diâmetro da peça, e daí automaticamente alguém poderia fazer um programa que automaticamente descascasse a peça, que a gente fala, né? Tirasse aí um milímetro no diâmetro e em seguida faceasse. Isso seria uma subrotina, e alguém poderia fazer isso automaticamente, um fornecedor de CNC poderia fazer isso automaticamente. Então a gente vai começar com os comandos de movimento. A gente aprendeu na programação verbal um movimento que se chamava interpolação linear rápida. Lembra disso? Como que a gente costumava escrever mesmo? Está aqui do lado em vermelho. Ó. ILR. Isso. Então, o ILR, que é a interpolação linear rápida, na linguagem ISO eu não falo ILR, eu falo G0.
Então, se eu falar para a máquina G0, ela sabe que eu vou dar um comando que é uma interpolação linear rápida. Então, por exemplo, se eu escrever, vamos caminhar aqui um pouquinho, vamos ver aqui, ó. O primeiro movimento aqui era para o x28z0. Então, aquele movimento escrito em linguagem ISO ia ficar assim, ó. G0 x28, tudo junto, o x junto com 28, Z0, tudo junto, não tem espaço entre o X e o número e o Z e o número, sem espaço. Então essa é a maneira que a gente escreve isso que a gente falou aqui. Vocês veem que é quase igual ao que a gente fez, né? Ó. Só que em vez de escrever LR, eu vou escrever 28. Só que eu vou ter que, como eu não tenho uma tabela lá, eu vou ter que dizer que o X é 28 e que o Z é 0. O próximo comando, é o próximo que está aqui também, a gente vai ver, é o ILU, que é interpolação linear de usinagem. Então, a interpolação linear de usinagem, a gente fala que é o comando G1. Então, como é que fica, por exemplo, essa linha aqui, que é a segunda linha do ponto P2? Ficaria assim, G1, X menos 1, Z0. Como na sequência aqui, né, eu estou fazendo a mesma sequência lá, na sequência eu não mudei o Z é igual, eu não preciso pôr o Z, isso daqui é opcional. Se eu escrever Z0 vai funcionar, se eu não escrever, ele vai continuar na mesma coordenada Z, que é o Z0. Ele não muda de coordenada Z, ele só muda de coordenada X. Só muda o valor da coordenada X, e a Z ele continua igual. Tá parecendo confuso ou tá parecendo muito facinho, muito claro, pessoal? Pra mim tá tranquilo. Não tem muito segredo. Depois a gente tem interpolação circular horária. Esse cara aqui é igual ao comando. Vamos ver se vocês adivinham. Não é pegadinha. G2. G2. Só que nessa peça que a gente fez, tinha alguma coisa de circular? Não, né? Então vou fazer um comando hipotético aqui. A gente não fez nenhuma peça com círculo. Acho que não. Então eu vou fazer aqui um comando que a gente não tem aqui. Vamos dizer que eu quero fazer um círculo, então, com um raio de 5, vai? Eu vou escrever assim. Não importa onde eu estou, mas vamos dizer que eu estou indo para um ponto. Que é... Deixa eu pegar uma peça que fica mais fácil eu pensar olhando para uma peça, pessoal, porque... Oh, caramba, abri software errado aqui. Depois, de repente, eu invento uma coisa aqui na minha cabeça e não funciona. Então, vamos dizer que eu estou saindo desse ponto aqui. Eu vou fazer uma cópia desse cara aqui.
Então, se meu zero peça, vamos pensar em coordenada absoluta, se meu zero peça está aqui, eu vou dizer que eu vou chamar esse ponto aqui de P1, e aqui eu tenho um círculo de raio 10, e ele termina no ponto P2. Ele termina não nesse ponto aqui na frente, que eu vou chamar de P3. Ele não termina no P3. Ele termina no P2, que é esse ponto aqui. Então, eu estou indo para o P2, a partir do P1. Como é que eu vou dar esse comando? Esse comando vai ficar assim, ó. G2, interpolação circular horária. Eu estou indo para o X de valor 32, o diâmetro aqui é 32. Estou indo para o X 32. Eu só vou pôr um tracejado aqui, porque eu não consigo, desse comando que eu acabei de dar aqui, ir para esse outro comando aqui, tá? Tem que ter comando no meio do caminho. X32. E o Z, ele é o 10 mais o 10, Z20, Z menos 20. E eu fui de um ponto para outro com um raio de 10. Então, a gente complementa o comando informando qual que é o raio. E para informar qual que é o raio, a gente põe a sigla CR. De novo, entre o CR e o número 10 não tem nenhum espaço. É colado, CR10. Então, X32, Z-20, CR10. Depois eu preciso testar, ver se aqui funciona CR igual a 10. Às vezes tem lugar que o igual funciona, tem lugar que sem igual não funciona. A gente vai aprender esses macetinhos aí ao longo do programa. Eu tenho que tirar esse desenho daqui, porque ele acabou encobrindo o que eu tinha escrito ali, né? Professor, Oi. uma pergunta que eu acabei me perdendo. Por que seria o Z-20 ali? Porque aqui está meu zero peça, tá vendo? Ok? Viu zero peça. Certo. Aqui é o Z-10, correto? P1. Sim. Aí eu tenho um raio de 10, e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Não está dito isso de maneira clara, mas isso é normal no desenho vir notado dessa maneira assim. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Se eu tenho um ângulo de 90 graus ali, essa medida aqui é o raio. Ou seja, essa medida é 10. Se essa medida é 10, eu estou indo para trás. Sair do menos 10 menos menos 10, dá menos 20. Ah, beleza. Obrigado. Claro, né? Sim. Porque se não fosse 90 graus aqui, o desenho deveria indicar. De alguma maneira, ele tinha que ter uma indicação. Quando não tem indicação, é porque é 90 graus. Ou, dependendo do caso, 180 ou 270, ou seja, os ângulos múltiplos de 90 não são indicados, são pressupostos. Você vê pelo formato, né? Do seu desenho, se é um 90, 180, 270 ou 360. Agora, se for diferente desses valores, que são os múltiplos de 90, né, que são os quadrantes, aí você tem que indicar. Então, se aqui tivesse 60 graus, por exemplo, tinha que ter uma indicação, tinha que ter um ângulo de 60 aqui. Se não tem ângulo nenhum, pressupõe-se que é 90. Tá? Não é que pressupõe, está implícito que é 90. Está implícito, quer dizer, não está escrito, mas significa que. Finalmente, a gente tem interpolação circular anti-horária. Eu usei ICA ou ICAH? Só dá uma olhadinha, né? Está aqui do lado. Ali em cima, ICAH. Não é difícil adivinhar, a gente está falando então de G3. Eu vou trazer um outro trecho do desenho que eu acabei não trazendo inteiro e acabou faltando aquele pedaço. Que é esse daqui.
Deixa eu ver se eu pego o desenho todo aqui. Oh, caramba. Então, esse caso aqui, ó, eu vou sair desse ponto, vou dar um outro nome para o ponto lá. Eu vou chamar esse ponto aqui, então, agora. Eu chamei esse cara de P1, né? P1, P2, P3, P4, P5. Esse ponto seria o P5. Na sequência que eu criei, falei que o P1 é aqui, né? Então, vamos respeitar essa sequência. E esse aqui é o P6. Notem que essa circunferência aqui não termina nesse diâmetro de 50. Não sei se está dando para ler o desenho aí, pessoal? Ou está muito embaçado? Aqui fica melhor, tá vendo? Então, esse ponto de chegada aqui não chega no diâmetro de 50, ele para antes. Ele dá um raio de 6 e para antes. A gente já vai ver qual raio que é esse já. E aqui é anti-horário, né? Desculpa. Olha eu fazendo besteira aqui. Esse cara é horário. O primeiro aqui era G3. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui e alterar. Professor, mais uma coisinha. O Rafa tinha mandado no chat perguntando se o senhor podia cortar os vídeos, porque a gravação em si, porque agora precisa baixar para ver as aulas novamente. Eu coloco no YouTube, mando para vocês o link do YouTube. Na verdade, aquele lá sumiu, né? Vou escrever tudo de novo, pessoal. Eu vou apagar, vai ser mais fácil. Porque eu falei que era G2 esse movimento aqui, esse movimento é G3, ali está errado. Então, o resto do comando é igual, né? Então, esse comando que a gente acabou de fazer, ele é, então, G3, X 32, Z menos 20, CR 10. Agora, o outro lá atrás é um G2, esse daqui é um G2. Eu estou indo do diâmetro 36 para o diâmetro 36. Deixa eu pegar esse desenho de novo e vou pôr ele no rascunho. Vamos lá no nosso rascunho. Vou jogar o rascunho lá na esquerda. Régua. Antes de eu traçar a régua, está claro que esse diâmetro aqui é 36, correto? Quem que é o diâmetro 36? É aqui, de onde eu estou saindo. Desse ponto aqui. E eu vou subir até aqui com um raio de 6. Lembra que eu falei? Se não tem nenhuma indicação, é porque é 90 graus.
Então, responde para mim, quanto que é essa cota aqui, ó? Quanto vale isso? (36 mais 6). Então, não esquece o 36 mais 6. Só eu concordo com você numa parte. Isso daqui vale 6. Você concorda comigo? Concordo. Ok? E quanto vale essa distância aqui? 6 também. 6 também, certo? Então, quanto vale essa dimensão aqui? Eu vou terminar de fazer já. Qual que é o valor dessa dimensão aqui? 48? 48. Por que eu fiz questão de dar esse detalhe? Porque eu tenho 36 aqui, e daí a tendência natural é o que alguém falou aí. Ah, quanto que é essa medida aqui? 36 mais 6. E esquece que tem o 6 repetido aqui embaixo, porque a gente está falando de diâmetro. Então, é 36 mais 2 vezes o 6. Mas o senhor não falou que sempre cota em diâmetro, professor? Isso, no diâmetro da peça. Mas essa cota aqui é uma cota localizada, né? É uma cota de raio de concordância. Então, aí a gente cota em raio, como essa cota de 10 aqui. Aqui é a mesma coisa, a gente saiu de 12, somou 10 em cima, 10 embaixo, chegou no 32. Tranquilo? Falando assim fica tranquilo, né? Vai ter gente que vai fazer confusão ainda, vocês vão ver só. Mas não tem importância, a gente vai falando, quando chegar no fim do semestre, ninguém vai estar fazendo essa confusão, mas nas primeiras aulas vai ter essa confusão. Opa, onde que eu fui parar? Oi? O que aconteceria se o programador colocasse apenas 36 mais 6, sem levar em consideração o outro? Oh, legal, legal. Excelente pergunta, excelente pergunta. Então você iria para o 42, né? Vamos voltar aqui no desenho. Em vez de você ir para o 48, você iria para o 42. Certo? Quem que é o 42? 42 é 3 milímetros para cima aqui, porque eu teria 3 milímetros para lá. Eu teria 3 milímetros para cá. E 3 milímetros para cá. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse desenho aqui para você ver o bizu que vai dar. Vamos dizer que eu pus o Z correto, né? O Z, que daqui a aqui são 6. Então, seria o Z41, teria posto o Z41. Então, meu comando teria ficado, se eu tivesse feito esse equívoco que você falou, ele teria ficado G2, X42, Z menos 41, CR 3. Não, CR6. A gente vai falar o raio certo, só que esqueceu de somar o outro lado. Então, deixa eu fazer o detalhe, amplificar bem o detalhe aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. O ponto correto, então, seria aqui, a 6 milímetros de altura. Só que do jeito que a gente acabou escrevendo, a gente escreveu aqui. E eu estou saindo desse ponto aqui. Para eu chegar aqui, essa dimensão aqui é o Z menos 41,
Com um raio de 6, é impossível, porque eu não consigo, se eu tenho um raio de 6, meu círculo é esse daqui, ó. E eu não consigo. Ficou bem. Aqui está difícil de eu fazer o desenho. Ficou meio matado, mas dá para entender. Eu não consigo sair desse ponto e chegar nesse ponto aqui com um raio de 6. Tenta fazer isso no, no AutoCAD. Coloca um ponto aqui, essa distância daqui aqui é 6. E tenta fazer um raio de 6 chegar aqui, um círculo que tem um raio de 6 chegar aqui. Você não vai conseguir. Se desenha um círculo, né, dando ponto, ponto, raio, ele vai falar para você que é impossível. Porque com raio de 6 eu não alcanço esse cara aqui. Deu para entender? Eu precisaria de um raio maior. Aí, a partir do momento que alcançar, aí eu consigo. Qualquer raio maior vai chegar. Por exemplo, nesse ponto aqui eu consigo chegar com um raio de 6, mas eu consigo chegar com um raio enorme também, eu consigo passar por esse ponto e por esse ponto com um raio muito grande. Com um raio menor do que 6 eu não consigo atingir naquele ponto. Esclareci quem fez a pergunta aí? Uma excelente pergunta. Quem foi que fez? Foi o João Victor Manzano e esclareceu sim, professor. Todo mundo entendeu, pessoal? Essa pergunta foi uma pergunta muito boa. A resposta é um pouco mais complicada do que parece, né? Parecia que ia ter uma resposta simples, não parecia? Sim. Mas não é tão simples assim a resposta, viu? Então, G2, X 48, Z menos 41, CR 6. Ah, aqui deu CR 10, o cara vai fazer gol. Agora, tem um comando que a gente não falou até agora, que a gente vai falar lá na terceira peça. É o comando G4. O G4, como a gente não criou, ele é um comando de parada. A parada vai ser definida ou por tempo ou número de giros. Então, eu preciso informar o CNC ou o tempo que ele vai parar ou quantos giros ele vai contar do spindle, do cabeçote, quantos giros do cabeçote ele vai contar antes dele se movimentar novamente. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar para vocês devem ter aí no caderno de vocês, esse exercício aqui. Eu só quero pegar o exercício que está em coordenada absoluta, não quero coordenada incremental não, está aqui. Então, eu quero que vocês peguem esse exercício que está em coordenada absoluta, que é esse daqui. Não, vamos fazer diferente. Vamos fazer essa peça aqui completa. Eu vou fazer junto com vocês a colocação dos pontos. Deixa eu apagar aquele P5, aquele P6 lá. Vamos usar esse desenho mesmo. Deixa eu fazer bem grande.
para ficar bem visível. Tem que diminuir um pouco porque não está dando para ver essa última cota aqui. Agora deu. Nós não vamos fazer a programação do faceamento, tá ok? Então a gente vai começar daqui, ó. Eu vou estar aqui no meu ponto, num ponto aqui acima. Eu vou dizer para vocês o valor desse ponto. Então, vou pegar o diâmetro de 52, 55. Aqui vai ser o PT. Ponto de troca. Eu tenho X igual a 55 e Z igual... Não vou chamar de ponto de troca, não. Vou chamar de P0. Eu vou chamar de P0 esse cara aqui. Não vai ser o ponto de troca. Eu vou falar que o X é igual a 55 e o Z é igual a 2. Aí a gente vai vir para esse ponto aqui. Esse cara é o P1. Esse cara é o P2. Quando eu acabo o raio aqui em cima, é o P3. Esse aqui é o P4. P5. P6. P7. E depois eu vou comentar com vocês, esse ponto aqui eu vou fazer o P8. Eu vou considerar que eu já estou com esse 50 usinado. E o P8 eu vou falar para vocês, o X do P8 é igual a 55. E vamos parar no P8. Hoje nós vamos parar no P8. Então, eu quero que vocês façam a programação verbal. Então, aqui é a interpolação circular anti-horária, aqui a interpolação circular horária, raio de 10, raio de 6. Vamos fazer a programação verbal dessa peça. Quanto tempo para fazer a programação verbal, pessoal? Deixa eu fazer uma pergunta assim. Quem está com dificuldade? Todo mundo no grupo está com facilidade ou tem alguém que está com dificuldade? Professor, Oi. é a programação que o senhor ensinou hoje, do G... LR, LU, LA e LH. Do G0, G1. Depois a gente vai mudar para o G0, G1. Nós vamos começar fazendo programação verbal e depois a gente vai para o G0, G1. Ah, tá. Então agora eu quero que vocês façam só programação verbal. O Danilo ia falar alguma coisa, Danilo? Não, professor. Não? Não falei nada, não. Tá. Ô Danilo, põe uma foto sua aí, cara. Eu esqueço sua cara, eu vejo essa foto aí esquisita, eu esqueço sua cara. Eu vou trocar. Troca sim. Bruno também podia pôr uma foto, né? E o Eric também. Vou colocar, professor. Eu não sei, deixa eu ver que foto minha que tá aparecendo. Cadê minha foto aí? Ó, eu troquei a foto
no Teams, troquei a foto no Outlook e agora e aqui na reunião ainda aparece a foto antiga, tá vendo? A foto nova eu pus essa daí, desses dias, e a velha eu pus do ano passado, no fim do semestre passado, que eu estava barbudo e cabeludo. Mas ele não atualizou. Não sei se tem onde e como que atualiza a foto. Depois eu vou dar uma olhada nos help da vida aí. Mas quem conseguir, atualiza, por favor. O resto do pessoal está achando que a disciplina está muito fácil, por isso que não está entrando? É? Deve ser, né? Vamos lá, pessoal. Vou dar intervalo agora para vocês. 10 minutos para fazer. Você viu o que o Rafa falou? Desculpa? O Rafa. Você viu o que o Rafa falou? Não vi. Eu não estou